A fotografia estava danificada, frágil e quase esquecida, até que um detalhe invisível emergiu sob a luz polarizada. Mariana Fonseca tinha 34 anos de experiência restaurando imagens históricas. Trabalhava no Laboratório de Conservação do Arquivo Público do Estado da Bahia, em Salvador, onde centenas de daguerreótipos do século XIX aguardavam tratamento técnico. Aquela manhã de agosto de 2023 começara como qualquer outra. Umidade controlada a 45%, temperatura estável a 18 graus, luvas de algodão branco, instrumentos esterilizados. O daguerreótipo que repousava sobre a mesa de análise media 8,5 por 10 centímetros. Estava acondicionado numa caixa de couro marrom escuro, desgastada nas quinas, sem qualquer identificação externa. A etiqueta interna, manuscrita com tinta ferrogálica já esmaecida, dizia apenas: Retrato, mulher negra, provável escrava doméstica. Salvador C, 1865-1870. Doação Família Sampaio, 1957. Mariana conhecia bem a técnica do daguerreótipo. Inventado pelo francês Louis Daguerre em 1839, o processo consistia em sensibilizar uma placa de cobre polida e recoberta com prata através de vapores de iodo e bromo. Após a exposição à luz na câmera escura, a imagem latente era revelada com vapores de mercúrio e fixada com tiosulfato de sódio. O resultado era uma imagem única, especular, de tonalidade azulada característica. Não havia negativos. Cada daguerreótipo era um objeto singular, irreproduzível. A mulher retratada usava um vestido escuro de tecido simples, possivelmente algodão grosso ou chita barata. Sem adornos, sem joias, sem rendas, o rosto era sério, como era típico nos retratos oitocentistas devido aos longos tempos de exposição. Qualquer movimento resultaria em imagem borrada. Seus olhos fixavam diretamente a lente da câmera com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. Resignação, desafio, cansaço. A composição era convencional. A mulher estava sentada, ligeiramente deslocada para a esquerda do enquadramento. As mãos cruzadas sobre o colo. Ao fundo, uma cortina de tecido liso e uma parede clara. Provavelmente o cenário padrão de algum ateliê fotográfico da época. Nada de extraordinário. Mariana já havia catalogado dezenas de retratos semelhantes, mas ao posicionar a placa sob o microscópio estereoscópico para avaliar o estado de oxidação da camada de prata, algo chamou sua atenção. Na borda direita da imagem, onde a cortina encontrava a parede, havia uma irregularidade no contraste. Uma mancha escura, sutil, que poderia ser facilmente confundida com dano oxidativo ou sujidade acumulada. Mariana ajustou o foco, ampliou a área, inclinou a fonte de luz. A mancha não era uniforme, tinha estrutura, tinha forma. Ela aplicou um filtro de contraste digital através do software de análise. A mancha ganhou definição progressiva. Não era oxidação. Era parte de um rosto humano. O coração de Mariana acelerou. Ela ampliou ainda mais a imagem capturada pela câmera digital, acoplada ao microscópio. Ali, oculto pela cortina de fundo, estava o contorno parcial de uma segunda figura, a curva de uma testa, a sombra de um olho, parte de uma bochecha pálida, um rosto branco, feminino, jovem. Alguém estivera atrás da mulher negra durante a exposição fotográfica. Alguém que, por alguma razão, fora deliberadamente ocultado ou tentara se ocultar na composição final. Mariana recostou-se na cadeira, respirou fundo. 20 anos de trabalho arquivístico a haviam ensinado que documentos escondem camadas, que o visível é apenas a superfície, que a história está sempre nos detalhes negligenciados. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma presença fantasmagórica registrada pela própria química da prata. Uma testemunha invisível. Uma segunda história ocorrendo simultaneamente à primeira. Quem era aquela figura oculta? Por que estava ali? E mais importante,
Por que alguém, em pleno século XIX, na Bahia escravocrata, faria questão de registrar e, ao mesmo tempo, apagar a presença de outra pessoa num retrato de uma mulher escravizada? Mariana pegou o telefone interno, ligou para a diretora do arquivo. Sua voz estava firme, mas as mãos tremiam levemente. Doutora Cecília, preciso de autorização para análise espectral completa. Temos algo importante aqui. Para compreender o que Mariana havia descoberto, é necessário mergulhar no tecido social da Salvador Imperial, nos anos finais e agônicos da escravidão no Brasil. Entre 1865 e 1870, a capital baiana era uma cidade de aproximadamente 130 mil habitantes. Mais de 40% da população era composta por pessoas negras escravizadas ou libertas. A escravidão urbana, embora diferente da escravidão nas grandes fazendas de cana-de-açúcar e fumo do recôncavo, era igualmente brutal e estruturante. Nas casas senhoriais do Pelourinho, da Vitória, do Corredor da Vitória, de Nazaré e da Graça, homens e mulheres negros trabalhavam como mucamas, amas de leite, cozinheiras, lavadeiras, costureiras, pajens, cocheiros e carregadores. Muitos escravizados urbanos também eram alugados por seus proprietários para trabalhar em armazéns, trapiches, oficinas e obras públicas, o chamado escravo de ganho, que entregava ao senhor uma quantia diária predeterminada e ficava com o excedente quando havia. A legislação escravocrata era minuciosa e cruel. O Código Criminal do Império de 1830 punia com extrema severidade qualquer ato de rebeldia ou insubordinação de pessoas escravizadas. Castigos físicos eram legais e rotineiros: palmatória, tronco, açoite, grilhões. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, havia proibido o tráfico atlântico de africanos escravizados, mas a escravidão interna se mantinha através da reprodução natural e do tráfico interprovincial. A fotografia, nesse contexto, era tecnologia recente, cara e profundamente elitista. O daguerreótipo, inventado na França em 1839, chegara ao Brasil logo em seguida, trazido por fotógrafos europeus e norte-americanos que instalaram ateliês nas principais cidades costeiras. Em Salvador, poucos estúdios operavam: o de Joaquim Insley Pacheco, o de Alberto Henschel, o de Rodolfo Lindemann, entre outros. Seus clientes eram exclusivamente membros da elite branca: fazendeiros, comerciantes de grosso trato, militares de alta patente, funcionários da coroa, médicos, advogados e suas famílias. O custo de um daguerreótipo era proibitivo para a maioria da população. Um retrato simples podia custar entre $10.000 e $30.000, o equivalente ao salário mensal de um trabalhador livre assalariado. Para pessoas escravizadas que não recebiam salário algum, a fotografia era simplesmente inacessível. Quando pessoas negras escravizadas apareciam em fotografias, raramente era por vontade própria. Existiam 3 situações típicas. Primeira, retratos encomendados por senhores como forma de registro patrimonial, especialmente em processos de inventário judicial. A fotografia funcionava como documento de propriedade, anexada a avaliações de bens. Segunda, retratos de mucamas, amas de leite ou criadas de estimação, encomendados por famílias senhoriais que desejavam registrar aquelas que consideravam parte da família, segundo a retórica paternalista da época. Essas imagens reforçavam a imagem do senhor benevolente e da escrava fiel. Terceira, fotografias etnográficas, produzidas por fotógrafos estrangeiros interessados em tipos humanos brasileiros, nas quais pessoas negras eram retratadas de forma exotizante, muitas vezes seminuas, como objetos de curiosidade científica. Em todos esses casos, a fotografia pertencia ao proprietário ou ao fotógrafo. A pessoa retratada não tinha direito sobre sua própria imagem. Não podia escolher ser fotografada. Não podia se recusar.
não podia guardar a foto. Havia ainda um código visual hierárquico rígido. Pessoas negras escravizadas raramente apareciam sozinhas em fotografias. Quando isso acontecia, a composição geralmente deixava claro seu lugar social. Vestuário simples, ausência de adornos, cenários neutros, nada que pudesse sugerir autonomia, dignidade ou individualidade. Por isso, o daguerreótipo que Mariana examinava já era, em si, uma anomalia. A mulher estava sozinha, ocupava o centro da composição. Olhava diretamente para a câmera, mas o rosto oculto na cortina revelava outra camada de complexidade. Alguém estivera presente durante a exposição fotográfica. Alguém que precisava ou desejava estar ali, mas não podia aparecer. Por quê? Nos dias seguintes, Mariana organizou uma equipe técnica multidisciplinar. Ela própria como restauradora-chefe, Antônio Guedes como fotógrafo forense especializado em recuperação de imagens e a doutora Helena Ramos, historiadora com doutorado em escravidão urbana na Bahia oitocentista. Juntos, eles iniciaram o processo de revelar o rosto oculto. A análise técnica foi meticulosa e demorou quase 2 meses. Mariana e Antônio trabalharam em turnos alternados, documentando cada etapa do processo. O primeiro passo foi a digitalização em alta resolução. Utilizaram um scanner de superfície especializado, capaz de capturar até 4.800 dpi, pontos por polegada, com profundidade de cor de 48 bits. Cada milímetro quadrado do daguerreótipo foi mapeado digitalmente. O segundo passo foi a iluminação rasante. Antônio posicionou fontes de luz LED em ângulos variados, 15 graus, 30 e 45 graus e 60, fotografando a placa sob cada incidência. Daguerreótipos são espelhos de prata. A imagem muda radicalmente conforme o ângulo de observação. Detalhes invisíveis sob luz frontal podem emergir sob luz lateral. Foi nessa etapa que o segundo rosto começou a se definir com clareza. O terceiro passo foi a análise espectral. Utilizaram luz ultravioleta e infravermelha para revelar camadas invisíveis ao olho humano. A prata oxidada reage de forma distinta à radiação UV e IV, permitindo distinguir entre áreas da imagem que foram deliberadamente manipuladas e áreas que simplesmente se degradaram com o tempo. O que descobriram foi surpreendente. O rosto oculto não havia sido apagado quimicamente após a revelação do daguerreótipo. Ele estava lá desde o início. A ocultação fora feita durante a tomada da fotografia, através do posicionamento estratégico da cortina de fundo. Em outras palavras, alguém decidiu, no momento da exposição, que aquela segunda figura deveria estar presente, mas oculta. O quarto passo foi a reconstrução digital. Usando software de processamento de imagem, Antônio criou um modelo tridimensional da superfície do daguerreótipo, identificando as microvariações na camada de prata. Através de algoritmos de realce de contraste e interpolação de dados, conseguiram revelar o rosto oculto com uma nitidez impressionante. Tratava-se de uma jovem branca, aparentando ter entre 16 e 22 anos. Cabelos claros, possivelmente loiros ou castanho claro, presos em coques laterais à altura das orelhas, penteado típico da década de 1860. Rosto oval, olhos claros, impossível determinar a cor exata numa imagem monocromática, nariz fino, lábios cerrados. Expressão séria, quase melancólica. Ela usava um vestido de tecido fino, provavelmente linho ou algodão de boa qualidade, com gola alta rendada e mangas compridas. Claramente, vestuário de elite. O mais perturbador, a jovem estava posicionada exatamente atrás da mulher negra, ligeiramente à direita. Suas mãos, agora visíveis através da reconstrução digital, repousavam sobre os ombros da mulher escravizada. Não era um toque casual. Era um gesto deliberado, posado, intencional.
Mariana, Antônio e Helena reuniram-se na sala de análise. Projetaram a imagem reconstruída numa tela grande. Ficaram em silêncio por um longo momento. Helena foi a primeira a falar. Isso não é acidental. É uma composição cuidadosamente planejada. Alguém quis registrar essa relação, mas também quis ocultá-la. Mariana concordou. A questão é, quem são essas duas mulheres? E por que essa fotografia foi feita dessa forma? Antônio apontou para um detalhe que ele havia ampliado. No canto inferior direito da caixa de couro que acondicionava o daguerreótipo, havia uma marca gravada, quase imperceptível. Ele fotografara e ampliara. Era a assinatura do fotógrafo. J.I. Pacheco, fotografo, Salvador, Bahia. Joaquim Insley Pacheco, nome conhecido. Helena abriu seu laptop. Acessou o banco de dados do Arquivo Nacional. Em poucos minutos, localizou informações sobre Pacheco, fotógrafo português nascido em Lisboa em 1830. Chegara ao Brasil em 1855, estabelecendo-se primeiro no Rio de Janeiro. Em 1864, abriu um ateliê em Salvador, na Rua da Misericórdia, que funcionou até 1871. Atendia exclusivamente a elite baiana. Especializara-se em retratos de famílias abastadas, crianças, casamentos e batizados, mas não havia registro específico daquela fotografia. Pacheco não mantinha livros detalhados de clientes, ou, se mantinha, eles se perderam. Então, disse Mariana, se não conseguimos identificar as mulheres pelo fotógrafo, vamos tentar pelo contexto social. Quem, na Salvador de 1865-1870, teria dinheiro para encomendar um daguerreótipo de uma escrava doméstica? E por que faria isso? Helena assumiu a liderança da investigação histórica. Passou as semanas seguintes mergulhada nos arquivos paroquiais, cartorários e judiciais de Salvador. A Bahia oitocentista deixou farta documentação sobre a escravidão, não por consciência histórica, mas por burocracia. Cada pessoa escravizada era propriedade legal e, como tal, precisava ser registrada nos inventários post-mortem, nas escrituras de compra e venda, nos registros de batismo, nas matrículas obrigatórias após a Lei do Ventre Livre de 1871. Helena iniciou a busca pelos inventários post-mortem do período 1868-1875, armazenados no Arquivo Público do Estado da Bahia. Os inventários eram documentos judiciais detalhados, elaborados após a morte de um proprietário de escravos, listando todos os bens a serem partilhados entre herdeiros. Incluíam descrições físicas das pessoas escravizadas, nome, idade estimada, cor da pele, conforme classificação racial da época, profissão, estado de saúde, valor de avaliação. Durante 3 semanas, Helena leu centenas de inventários. Encontrou dezenas de mulheres escravizadas, descritas como mucamas, cozinheiras, amas de leite, costureiras, mas nenhuma correspondência óbvia com a fotografia. Então, mudou de estratégia. Se a doação do daguerreótipo ao Arquivo Público fora feita pela família Sampaio em 1957, talvez houvesse alguma conexão direta. Helena foi até o setor de documentação do próprio arquivo e consultou os registros de doações. Localizou a ficha. Doação no 347-1957. Doador: Dr. Alberto Sampaio de Freitas. Conteúdo: documentos familiares, fotografias, correspondências. Origem: espólio de Maria Clara Sampaio de Freitas, falecida em 1956. Um nome, um ponto de partida. Helena mergulhou nos registros genealógicos. A família Sampaio era antiga, tradicional, ligada ao comércio de importação e à produção açucareira. Maria Clara Sampaio de Freitas, nascida em 1878, era filha de Joaquim Antônio Sampaio, comerciante português radicado em Salvador, falecido em 1881. Helena localizou o inventário de Joaquim Antônio Sampaio, data de abertura, março de 1881.
espólio considerável, imóveis urbanos, ações de companhias de navegação, mobiliário, prataria e escravos. Entre os bens listados, uma escrava de nome Joana Parda, 32 anos, natural da Bahia, cozinheira e mucama, sadia, avaliada em 800 mil réis. Helena sentiu o coração acelerar. Continuou lendo. Mais adiante, numa seção do inventário dedicada a objetos de valor sentimental, constava um retrato em daguerreótipo da escrava Joana, encomendado em 1868 ao fotógrafo Pacheco, guardado em caixa de couro. Era aquilo. A fotografia. Helena fez cópias digitais do inventário completo. Retornou ao laboratório. Mariana e Antônio estavam esperando. Encontrei, disse Helena com voz firme. A mulher na fotografia se chamava Joana. Era escravizada por Joaquim Antônio Sampaio. A fotografia foi encomendada em 1868. Mariana olhou novamente para a imagem reconstruída. Agora, o rosto da mulher tinha nome. Joana. E a jovem branca? Perguntou Antônio. Helena abriu o inventário na seção de herdeiros. Joaquim Antônio Sampaio deixara viúva e 4 filhos. Amélia Borges Sampaio, esposa, Teresa Sampaio, filha mais velha, nascida em 1850. Carlos Sampaio, filho, nascido em 1852. Isabel Sampaio, filha, nascida em 1855. Pedro Sampaio, filho, nascido em 1860. Em 1868, quando a fotografia foi feita, Teresa tinha 18 anos. Isabel tinha 13 anos. Helena mostrou uma fotografia da família Sampaio, localizada no mesmo lote de doação de 1957. Era um retrato formal, datado de 1875. No centro, Amélia, a matriarca. Ao redor, os 4 filhos adultos. Helena apontou para Teresa. Rosto oval, cabelos claros, olhos fundos. Mariana ampliou a reconstrução digital do rosto oculto no daguerreótipo. Colocou lado a lado com a fotografia de Teresa de 1875. Não havia dúvida. Era a mesma pessoa. Teresa estava atrás de Joana quando a fotografia foi tirada, disse Mariana, devagar. Ela quis estar presente, mas não podia aparecer. Helena fechou os olhos, respirou fundo. Precisamos saber mais. Precisamos saber o que aconteceu entre elas. A busca pelos descendentes da família Sampaio levou Helena até a professora aposentada Lúcia Helena Sampaio Matos, bisneta de Teresa, residente no bairro da Graça, em Salvador. Helena ligou, explicou a pesquisa, pediu autorização para uma visita. Lúcia aceitou, curiosa e um pouco apreensiva. 2 dias depois, Helena e Mariana estavam sentadas na sala de estar de Lúcia. Uma senhora de 81 anos, cabelos brancos, mãos finas, voz pausada e firme. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, retratos de família, casamentos, batizados. A história visual de 5 gerações. Lúcia serviu café e bolo de fubá. Sentou-se diante das 2 pesquisadoras. Uma minha avó, Maria Clara, filha de Teresa, sempre falou da tataravó Teresa como uma mulher atormentada, disse Lúcia. Ela dizia que Teresa passara a vida inteira dividida entre 2 mundos, que nunca conseguira fazer as pazes consigo mesma. Mariana mostrou a fotografia reconstruída. Explicou a descoberta do rosto oculto. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Os olhos marejaram. Eu sabia que havia algo. Sempre soube. Minha avó mencionava o nome Joana de forma estranha, como se fosse sagrado, como se fosse proibido. Helena perguntou. Dona Lúcia, existem documentos da época? Cartas? Diários? Lúcia assentiu devagar. Venham comigo. Ela as conduziu até um quarto nos fundos da casa, onde estavam guardados baús antigos, arcas de madeira, caixas de papelão organizadas. Documentos de família, explicou Lúcia. Coisas que minha avó guardou. Coisas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Ela abriu um baú de madeira escura. Retirou, com cuidado, um pequeno caderno encadernado em couro azul desbotado. A lombada estava rachada.
As páginas amareladas. O diário de Teresa. Lúcia entregou o caderno a Helena. Leiam, está na hora. De volta ao laboratório, Helena, Mariana e Antônio abriram o diário com extremo cuidado. A caligrafia era miúda, cursiva, inclinada para a direita, em tinta sépia já esmaecida. As primeiras páginas datavam de janeiro de 1867. Teresa Sampaio escrevia sobre o cotidiano de uma jovem da elite baiana. Aulas de piano, bordado, francês, bailes, visitas, conversas sobre casamento, um mundo de superfície, de convenções, de silêncios. Mas na entrada de 12 de março de 1868, o tom mudava. Hoje papai mandou fazer o retrato de Joana. Ela é minha irmã de leite. Foi Joana quem me embalou desde que nasci. Foi ela quem cantou para mim quando tive febre. Foi ela quem me ensinou as primeiras palavras, antes mesmo de mamãe. Eu quis estar junto na fotografia. Papai hesitou. Disse que não ficaria bem, que as pessoas não entenderiam. Eu insisti, chorei. Ele permitiu. Mas o senhor Pacheco teve ordens claras. Eu deveria ficar atrás, oculta pela cortina. Eu aceitei. Fiquei de pé, com as mãos sobre os ombros de Joana. Ela não me olhou. Nunca me olha quando há outras pessoas presentes, mas sei que ela sabe, sei que ela sente. Quando voltamos para casa, ela me disse baixinho, enquanto escovava meu cabelo: "Nhanhá Teresa, isso não vai mudar nada." Não entendi o que ela quis dizer, mas seu rosto estava triste. Mais adiante, em setembro de 1868, hoje Joana foi castigada. Quebrou uma xícara de porcelana da baixela de mamãe sem querer. Papai mandou aplicar 10 palmatórias. Eu estava na sala de costura e ouvi os gritos. Não consegui sair, não consegui fazer nada. À noite, fui até os fundos da casa onde ela dorme. Levei pomada. Ela nem me olhou. Apenas disse: "Não precisa, nhanhá. Isso aqui é meu lugar." Eu disse que a amava. Ela sorriu, mas foi um sorriso sem alegria. Nhanhá não sabe o que é amor. Nhanhá nunca vai saber. Mariana parou de ler, respirou fundo. Helena continuou, em voz baixa. Agosto de 1870. Joana foi vendida. Papai disse que ela estava ficando velha demais para o serviço doméstico, que seria melhor para todos. Não acreditei. Nunca acreditei. Joana tem 30 anos. Não é velha. Papai mentiu. Sei que ele mentiu porque ouvi mamãe dizer que eu estava ficando apegada demais, que não era natural, que eu já deveria estar casada, pensando em minha própria casa, meus próprios filhos. Joana saiu de casa numa manhã de quinta-feira. Levou apenas uma trouxa de roupas. Não me despedi. Não tive coragem. Fiquei no meu quarto, olhando pela janela. Ela passou pela rua, carregada por um homem que eu não conhecia. Não olhou para trás. Nunca mais a vi. Guardei o retrato dela como única lembrança. Às vezes, olho para a fotografia e finjo que ainda estou ali, atrás dela, invisível, mas presente, como sempre fui. Última entrada sobre Joana, datada de abril de 1871. Sonhei com Joana ontem. Ela estava parada numa estrada de terra, de costas para mim. Tentei chamá-la, mas minha voz não saía. Acordei chorando. Mamãe perguntou o que houve. Menti. Disse que era só um pesadelo. Mas não era pesadelo. Era lembrança. E lembrança dói mais que qualquer pesadelo. Porque pesadelo passa. Lembrança fica. Agora que conheciam a história de Teresa, restava uma pergunta inevitável. O que aconteceu com Joana? Helena mergulhou novamente nos arquivos. Consultou os registros de compra e venda de escravos no cartório de notas de Salvador. Localizou a escritura: venda de escrava. Em 18 de agosto de 1870, Joaquim Antônio Sampaio vende a José Ferreira Coelho, lavrador residente na vila de Cachoeira, pelo valor de $700.000. A escrava Joana, parda, 30 anos, natural da Bahia, sadia, cozinheira e mucama. Cachoeira, cidade do recôncavo baiano,
distante 120 quilômetros de Salvador, centro de produção de fumo e cana-de-açúcar. Joana fora vendida para trabalhar em uma propriedade rural. Helena cruzou essa informação com os registros da Lei do Ventre Livre, de 1871, que obrigava a matrícula nominal de todos os escravizados. Localizou na matrícula de José Ferreira Coelho, Joana Parda, 31 anos, cozinheira. Mais nada. Nenhuma menção à alforria. Nenhum registro de fuga. Apenas o nome, a idade, a função. Helena buscou, então, nos registros posteriores à Lei Áurea, de 1888. Muitas cidades elaboraram listas de libertos após a abolição, documentando quem havia sido escravizado até o último momento. No Arquivo Municipal de Cachoeira, encontrou Lista de Libertos, maio de 1888. Joana Maria da Conceição, Parda, 48 anos, sem profissão declarada, residente à Rua da Matriz. Ela sobrevivera. Vivera até pelo menos 1888. Ganhara liberdade aos 48 anos de idade. Helena viajou até Cachoeira. Conversou com historiadores locais, pesquisadores do Memorial da Câmara Municipal, consultou registros paroquiais de óbito e, finalmente, no cemitério de Nossa Senhora do Rosário, num canto periférico do terreno, encontrou uma lápide simples, coberta por musgo e vegetação rasteira. Joana Maria da Conceição, 1840-1902. Descanse em paz. Nenhum sobrenome familiar, nenhuma menção a parentesco, nenhum epitáfio, apenas o nome, as datas e a terra. Helena fotografou a lápide, limpou o musgo com as mãos, ficou ali por um longo tempo, em silêncio. Joana vivera 62 anos, passara 48 deles escravizada, sobrevivera à venda, ao desterro, à solidão. Morrera 14 anos após a abolição, numa cidade onde provavelmente não conhecia ninguém. E, no entanto, ela permanecera viva na memória de Teresa. No diário, na fotografia oculta, Helena retornou a Salvador, reuniu-se com Mariana, Antônio e Lúcia. Contou o que havia encontrado. Lúcia chorou. Minha avó sempre dizia que Teresa morreu triste. Agora entendo por quê. 3 meses depois, o daguerreótipo restaurado foi exposto no Museu Afro-Brasileiro da UFBA, em Salvador. A exposição se chamava Presenças Ocultas, Escravidão, Fotografia e Memória na Bahia Imperial. Além do daguerreótipo, foram exibidos trechos do Diário de Teresa, a ficha de matrícula de Joana na Lei do Ventre Livre, a escritura de venda, a fotografia da lápide em Cachoeira e a reconstrução digital que revelava o rosto de Teresa oculto na cortina. A exposição causou forte impacto. Pesquisadores de universidades de todo o país visitaram Salvador para estudar o material. Ativistas do movimento negro organizaram debates sobre memória da escravidão. Descendentes de famílias escravocratas enviaram cartas ao museu, algumas pedindo desculpas, outras apenas agradecendo por tornar visível uma história que suas próprias famílias haviam silenciado. Mariana escreveu um artigo acadêmico que foi publicado na Revista Brasileira de História. O título: O Rosto Oculto, Daguerreótipo, Afeto e Hierarquia na Escravidão Urbana Baiana. No texto, ela argumentava: a fotografia de Joana não é apenas um retrato. É um documento das contradições estruturais da escravidão brasileira. Teresa amava Joana, e essa palavra, amor, não é exagero, mas esse amor existia dentro de uma estrutura de dominação. Teresa não podia libertar Joana, não podia reconhecê-la publicamente como igual, não podia sequer aparecer ao lado dela numa fotografia. O gesto de colocar as mãos sobre os ombros de Joana e depois se ocultar atrás da cortina resume essa contradição: presença e ausência, afeto e violência, intimidade e abismo. Lúcia, a descendente de Teresa, foi convidada para falar na abertura da exposição. Ela chegou acompanhada de seus netos e bisnetos. 5 gerações separavam aquela família de Teresa e Joana.
Diante da fotografia, Lúcia disse, com voz embargada: "Minha avó me contou que Teresa guardou o diário até a morte, que ela nunca se casou, que viveu uma vida inteira presa àquela memória. Ela amou Joana, mas não pôde salvá-la. Isso a destruiu. Hoje, ao ver essa fotografia restaurada, eu vejo duas mulheres aprisionadas. Uma pela escravidão, outra pela culpa. Joana está visível agora. Teresa está visível agora. Juntas como sempre estiveram. E talvez, finalmente, em paz." Nos meses seguintes, o museu recebeu centenas de cartas. Uma delas, anônima, foi deixada no livro de visitas da exposição. "Sou neta de uma mulher que foi escravizada no Recôncavo. Não sei o nome dela. Não tenho fotografias, não tenho documentos, mas sei que ela existiu. E sei que, como Joana, ela cuidou de crianças brancas que nunca puderam chamá-la de mãe. Obrigada por tornar Joana visível, por provar que é possível recuperar essas histórias, por mostrar que a restauração de uma fotografia pode ser também a restauração de uma dignidade." Mariana guardou a carta. Ela sabia que a história de Joana não era única. Por todo o Brasil, dezenas de milhares de mulheres negras escravizadas cuidaram, alimentaram, embalaram, criaram crianças brancas e foram apagadas da memória oficial, dos álbuns de família, das narrativas históricas. Mas o daguerreótipo provava algo fundamental. É possível recuperar essas histórias. É possível tornar visível o que foi deliberadamente ocultado. Às vezes, basta um olhar atento, uma luz inclinada, um microscópio, uma pergunta insistente. E então, rostos esquecidos voltam a existir. Joana está visível agora. Teresa está visível agora. Juntas, como sempre estiveram.